Fazendo Notícias, bem-vindos, edição de 4 de dezembro, com os comentários de Paulo Campos. A difícil conjuntura económico-financeira que o país atravessa afeta a todos, e nomeadamente as autarquias. Por isso, a Câmara Municipal de Esposende, à semelhança de outras câmaras do país, decidiu reduzir em 60% os custos com a iluminação de Natal. Assim, os encargos com iluminação natalícia na cidade de Esposende vão este ano ser inferiores, cifrando-se num valor abaixo dos 25 mil euros. Esta medida, a par de outras, enquadra-se no plano de contenção de custos que a Câmara Municipal implementou face às dificuldades económico-financeiras que se vivem, à semelhança de muitos outros municípios do país. E a Câmara Municipal de Esposende aprovou os documentos de gestão previsional da Esposende Ambiente para 2011, que apontam para um volume de negócios na ordem dos 5,7 milhões de euros. No próximo ano, a Esposende Ambiente prevê um investimento total superior a 3 milhões de euros, sendo que a maior fatia será canalizada para a melhoria e alargamento das redes de água e saneamento, estando também disponível uma verba para a limpeza pública e gestão de espaços verdes. Paulo, bem-vindo ao Esposende Notícias. Vamos recuar um pouco, vamos voltar à notícia de abertura. Esta estratégia encontrada pela autarquia de Esposende, digamos assim, é uma forma de manter a tradição viva, mas a uma escala mais reduzida. Boa noite. E muito bem. De facto, acho justo que a Câmara reduza um pouco os custos nesta época, como terá que os reduzir ao longo certamente do próximo ano e do seguinte. E aqui penso que a autarquia tem outras saídas relativamente a isto. No que se refere aos custos, acho que tem que haver contenção, que é contenção para todos, e portanto não podemos estar a pedir mais à autarquia, e até ficava um pouco mal. Mas a autarquia pode contudo, apelar, portanto, a iniciativas privadas, e aqui eu ressalvo que portanto, o comércio esposende também terá que ajudar nesta campanha de Natal, e apelar a que todos pudéssemos fazer também alguma coisa pela iluminação. E aqui a Câmara pode facilitar um pouco as licenças que se possam pedir, ou até as taxas que normalmente quando pedimos qualquer coisa à Câmara teremos que pagar. E, portanto, também pode haver aqui alguma facilidade. No entanto, há que pensar que nós, os comerciantes de Esposende e os empresários, aqueles que também vivem um pouco do negócio que se faz nesta altura, devemos cada um de nós contribuir também um pouco para que realmente a cidade e o concelho fique muito mais animado e que não se esqueça esta época natalícia, para que daqui possamos, neste pequeno período, arrecadar mais algumas receitas que são importantes. Ou seja, embora a iluminação não seja de facto uma prioridade num tempo de tanta crise e em que há pessoas a passar fome, por exemplo, parece-lhe que a iluminação também não deixa de ser importante. Foi reduzida, mas é importante que se mantenha, efetivamente. É importante que se mantenha, desde que seja em alguns pontos, e pontos das entradas da cidade. E há, de facto, algumas ruas em que não devemos esquecer que devem, efetivamente, levar, embora depois os comerciantes, e já aqui em épocas passadas, nós ouvimos comentários de algumas zonas que são menos iluminadas e outras mais iluminadas, e passa-se mesmo em determinadas freguesias, onde em anos anteriores praticamente não existiu sequer iluminação de Natal. Este ano acho que a Câmara tem que, olhando essa contenção, utilizou certamente a estratégia correta, que foi diminuir pelo menos os gastos, e se gastar 25 mil euros eu ainda acho demasiado. De facto, temos muitas famílias, como disseste, aí a passar extremas dificuldades, mas também, desde que as ponha nos pontos estratégicos da cidade, acho que está tudo bem. Agora sim, voltando à segunda notícia de hoje, portanto, a Câmara Municipal de Esposende, que já aprovou os documentos previsionais para a Esposende Ambiente para 2011, o que quer dizer que nem tudo são cortes. Estamos aqui a falar de um investimento total superior a 3 milhões de euros para 2011. Não, 3 milhões de euros é muito dinheiro, e nós sabemos que num orçamento de 5 milhões, investir 3 milhões, aliás, parece-me que o orçamento que é um pouco elevado. Agora, depende dos investimentos, estes 3 milhões onde é que vão ser aplicados. Parece-me um investimento demasiado alto para a conjuntura que vamos ter, mas como se diz, é sempre um orçamento. De qualquer forma,
os 3 milhões, quando se fala em investimento, significa que a Expósito de Ambiente vai de facto realizar obras. E pelo que sei, e tanto quanto sabemos, portanto, essas obras passam pela melhoria e alargamento das redes de água e saneamento. É assim, todos nós temos direito a isso, mas também sabemos que em Esposende a adesão à rede de saneamento básico não tem sido aquilo que se esperava. E, portanto, há aqui que equacionar aqui neste caso, porque há um déficit aqui de adesão. De facto, Esposende está muito bem nesse sentido do saneamento básico, mas temos que pensar se o investimento não deve ser feito num marketing mais forte, mais aguerrido, a sensibilização para aderir aos que já têm, porque de facto, se estivermos a gastar dinheiro para que as pessoas, a população não adira, acho que é mau e acaba por não tirar o benefício dos investimentos. Portanto, aqui eu não vou criticar quem está a dirigir, penso que está a fazer o que é correto, mas de qualquer maneira, em época de um ano que todos nós sabemos que vai ser bastante difícil, 3 milhões de euros é muito dinheiro. E portanto eu vou aqui saliento se não seria talvez melhor estarmos um bocado, não gastar tanto dinheiro para pôr um bocado isto em stand-by e então tentar rentabilizar ao máximo aquilo que já foi construído, para que haja mais rentabilidade. Se realmente vai existir estes 3 milhões e eles vão sobrar, tudo bem, acho que se deve investir. Mas pelo menos que façam uma campanha forte para que haja uma adesão. Voltando ainda a este tema, há dias tivemos o João Nunes aqui entre nós no Esposende em revista, que deixou aqui a opinião dele relativamente ao Esposende Ambiente, dizendo que na opinião dele isso pudesse acabaria, portanto, com o Esposende Ambiente. É uma empresa municipal que não faz qualquer sentido. O que é que lhe parece? Bem, a opinião de João Nunes, eu não pensarei assim tão radical, não é? Penso é que a Esposende, que hoje em dia fala-se nas empresas municipalizadas, que foram feitas as câmaras fizeram demasiadas empresas municipais e tem-se falado um pouco até na comunicação social a nível nacional, que as câmaras foi uma adoção errada em privatizar muitos serviços ou criar empresas público-privadas. Aqui a Esposende de Ambiente emprega muita gente, de facto. E segundo o João Nunes disse, eu penso que ele disse também que os resultados que não eram positivos, portanto, eu não sei se seria tão radical em dizer que acabaria com a Esposende de Ambiente, mas pelo menos é preciso, porque também não estou lá dentro, não posso ter essa opinião, mas pelo menos é preciso termos a sensibilidade de não estarmos a gastar dinheiro em excesso nesta altura e nós do campeonato e aqueles anos que são vindouros, que nós sabemos, já disse há um bocado que vão ser extremamente difíceis, mas sabemos que também não podemos estar a gastar aqui dinheiros públicos à toa, porque assim, gerir dinheiros públicos é mais fácil do que gerir dinheiros privados, não é? Porque é dos outros? É dos outros, não, é nosso, no fundo é nosso, e sim, é pago pelos contribuintes, mas não é de quem o gere, e portanto é mais fácil de gastar dinheiro também, não é? Portanto, e nós sabemos, uma empresa privada, uma empresa que é nossa, nós temos que controlar perfeitamente os custos, porque senão fechamos as portas. Isto aqui, as câmaras municipais, muitas vezes parecem os grandes clubes de futebol, gasta-se porque todos sabemos que, certamente, quando formos embora, não faltará quem queira vir para o nosso lugar. E, portanto, tem-se um bocado a ideia de que é tudo muito mais fácil de gerir. Agora, eu não sou da opinião que se deve acabar com a Esposende de Ambiente, de todo, mas sou da opinião que ou as pessoas que lá estão e que são responsáveis pelas Esposende de Ambiente, e não estou a dizer que não são responsáveis, já penso que têm sido, mas que devem olhar para o futuro com um pouco de cautela e não estar já a afirmar que se vai gastar 3 milhões sem terem a certeza absoluta de que isso será mesmo bem feito, que será necessário. Muito bem, aqui fica então o conselho. A primeira feira de garagem aconteceu em Fão e o clima até deu uma ajuda. A semente foi lançada e o desafio foi superado com sucesso. O grupo de teatro amador de Fão conseguiu receita e ainda angariou alguns elementos para adereços. Aqueles que compraram seguramente, que na próxima vez serão também eles vendedores. A feira passará a realizar-se com periodicidade mensal, ao terceiro domingo de cada mês. A zona da antiga praça passará a ser um ponto de convergência de fangueiros e visitantes para troca, compra e venda de objetos e a
vez. O que a uns, aliás, já não serve, a outros pode ser útil, uma forma de passar parte do dia com um estilo diferente e saudável, em que o menos importante são os ganhos materiais. A rede social Despozente iniciou mais uma campanha de recolha de alimentos para as famílias mais carenciadas do concelho. Um pouco de cada um de nós fará a diferença. É este o lema da campanha que está a decorrer e que termina no domingo. A iniciativa conta com a colaboração dos agrupamentos de escolas, Escola Secundária Henrique Medina, Escola Profissional Despozente e instituições particulares de solidariedade social concelhias. Alguns dos elementos do Banco Local de Voluntários Despozente vão dar uma ajuda na concretização da campanha, vão estar à porta dos hipermercados para sensibilizar a comunidade a participar neste ato de solidariedade. Junto às referidas superfícies comerciais e estabelecimentos de ensino, estão colocados contentores devidamente identificados para que possa dar o seu contributo e colocar os bens alimentares. Feita a recolha de todos os contributos, a Câmara Municipal vai agrupar as doações em cabazes de Natal, apoiando financeiramente a rede social na compra de bacalhaus que enriquecerão certamente todos os cabazes de Natal, que serão depois entregues às famílias mais carenciadas do concelho. Recordo que a recolha de alimentos se prolonga ainda até amanhã. E quem sabe se estes números sensibilizam ainda mais é que os bancos alimentares contra a fome recolheram no passado fim de semana 3.265 toneladas de alimentos, mais 775 toneladas do que no ano passado. Só o Banco Alimentar de Braga recolheu mais 212 toneladas de alimentos. A recolha bateu este ano recordes quer de alimentos doados, quer de voluntários envolvidos, conseguindo mais 30% de produtos do que em dezembro de 2009 e somando mais de 30 mil voluntários. Uma operação de voluntariado, Paulo, que não tem qualquer paralelo em Portugal. Este ano bateu todos os recordes, o que mostra, ou que prova, que, aliás, que com a crise aumenta também o espírito solidário. Nota-se nesta altura que os portugueses estão mais unidos, com um espírito muito maior de solidariedade. E aqui em Esposende tem-se notado também uma maior aproximação das pessoas. De facto, esta campanha que passou demonstrou que nós olhamos um bocadinho também ao nosso lado, aquilo que se passa. E neste momento há famílias que eram da classe média, que possivelmente nunca pensaram na vida que iriam atravessar dificuldades, que hoje estão a senti-las e há muitas, como eu já disse também aqui anteriormente, que até por alguma vergonha e alguma timidez não estão a recorrer a esta ajuda, mas de facto há famílias a ter grandes necessidades. Aqui o espírito, a juntar ao espírito de natalício também, de facto dos portugueses e nós esposanenses unimos-nos mais e estamos a sentir essa dificuldade, porque também a sentimos nós próprios um bocadinho, cada um à sua maneira. E vamos contribuindo mais. Agora, eu penso que esta campanha, tem-se visto aqui, e agora se falou que a campanha estamos nos bens alimentares, mas há certamente outro tipo de bens que fazem falta às famílias e que era bom que quem pudesse ajudar, ou de facto, assim, eu penso que ainda existe alguma dificuldade onde nós possamos e os empresários possam doar as coisas sem virem bater à porta. Eu sei, por exemplo, nesta altura, que há muita gente que recorre às empresas como associações para darem os seus presentes de Natal, mas também temos associações que podiam indicar aos empresários onde nós poderíamos entregar, eu falo concretamente nos bens que não são alimentares, como vestuário, exemplo, calçado, onde nós poderíamos entregar, se houvesse um centro que pudesse ser, que nós empresários pudéssemos saber, e então entregávamos lá as coisas. Porque temos alguma dificuldade nesse sentido.